nome da palestra é Atacando Redes LoRaWAN. Meu nome é Victor Pasquinel. Antes de eu começar a palestra, deixa eu só fazer uma perguntinha, só para entender o contexto aqui do pessoal também. Levanta a mão se você já ouviu falar de LoRa, LoRaWAN, Sigfox, Meshtastic. Beleza, então muita gente, show de bola. Então, só para falar um pouquinho sobre a minha pessoa, eu acho que eu vou correr um pouco aqui, porque eu vou acabar querendo ganhar mais tempo para as demos no final. Meu nome é Victor Pasquinel, eu sou lá de Fortaleza, no Ceará. Em relação à vida profissional, eu já estou na parte de Red Team e Pentest já há 14 anos. Há um ano atrás, eu entrei na vida de empreendedor, criei uma empresa que é a Red Wolves, que faz parte de um grupo que é chamado Cyber Horizon. Lá eu estou como vice-presidente, sou um dos líderes do capítulo do ASP em Fortaleza. Em relação ao meio acadêmico, eu fiz toda a trajetória ali de graduação, mestrado e doutorado em ciência da computação. Também sou professor universitário em Fortaleza há mais de 10 anos já. E de palestras, graças a Deus, acho que os principais aqui do Brasil eu consegui. Ano passado rolou o Cloud Village na Defcon também. Besides, eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu palestro aqui, antes quando era na faculdade ainda. Mas beleza, vamos falar aqui sobre um assunto mesmo da palestra, porque eu tenho muita coisa para falar e muita demo também para mostrar. Basicamente, essa palestra é uma palestra de IoT. Vou estar falando muito sobre IoT, um pouco de SDR, um pouco de hardware hacking também. É meio que uma soma dos três assuntos, mas é uma palestra de IoT. Se você, por acaso, não conheceu o termo de LoRaWAN, basicamente uma tecnologia nova. E tudo faz parte desse cara aqui, LPWAN. E só para... eu me esqueci de falar. Mas esse assunto aqui de LPWAN e LoRa, no geral, foi algo que esteve relacionado com a minha pesquisa na época do doutorado. Então, tudo começou com LPWAN. Esse tema aqui, a primeira vez que eu me deparei com esse cara, foi ali quando eu estava em 2017, mais ou menos no início do doutorado. E a gente queria algo novo em relação ao assunto, e aí a gente caiu logo de cara com esse assunto de LPWAN. É o Low Power Wide Area Network, ou como eu gosto de falar, simplesmente é o IoT de longa distância. Então, se vocês, muita gente já levantou o braço, mas basicamente é uma nova tecnologia, nova entre aspas, assim, que já faz um tempinho, mas ainda é muito novo eu vejo para muita gente, e é basicamente uma tecnologia de comunicação sem fio para IoT, como eu falei, sendo que agora é para longa distância. Eu acho que muita gente já conhecia coisas mais de rede mesh, tipo Zigbee, mas aqui o contexto é basicamente outro. Então, em relação às principais características, ou que os vendors meio que prometem, é que agora a gente está falando sobre longas distâncias, aí a gente está falando sobre coisas tipo quilômetros, e aí isso vai depender muito em que local os sensores estão. Coisa que, por exemplo, se tiver em ambiente urbano, sei lá, é coisa de 2 a 5 quilômetros, e se você tiver em ambiente rural, fazenda, esse tipo de coisa, então você pode botar 10 quilômetros para frente do que um sensor é capaz de transmitir. A ideia agora é que a bateria desses caras, a grande maioria vai estar rodando uns sensorizinhos pequenos na bateria, na pilha, e a promessa é que dure pelo menos uns 10 anos aí, mas eu vou já explicar o porquê que seriam esses 10 anos. Agora a ideia é de topologia estrela, então, por exemplo, esquece do Zigbee, que o Zigbee a ideia era de um sensor passar por outro, que passa por outro até chegar no gateway. Como você não tem mais que fazer esse trabalho de ficar roteando mensagem para o outro sensor, basicamente o sensor pode ficar dormindo a maior parte do tempo, e é por isso que consegue ter tanta economia de bateria. Mas tem um ponto fraco, que é a grande desvantagem, é o que as taxas de transmissão são bem lentas, principalmente se você comparar com as outras tecnologias de IoT. Aí quando a gente está falando sobre LPWAN, os principais players, quem está nessa brincadeira aqui é LoRa em primeiro lugar, NB-IoT, que está lá no 5G, no 3GPP, o Sigfox e outros caras. Eu vi isso aqui muito na época do doutorado, mas eu nem sei se existe ainda, que é o Ingeno e o Weightless.
mas os três aqui da frente são os principais: LoRa, NB, IoT e Sigfox. Aí quando a gente está falando sobre LoRa, gera muita, eu vejo muita confusão, porque você tem um termo que é LoRa e você tem um outro cara que é LoRaWAN. Qual é a diferença dos dois? LoRa, basicamente, quando a gente está falando desse LoRa, a gente está falando sobre camada física. LoRa é proprietário, foi criado por essa empresa aqui, que é a Syntec, e LoRa significa Long Range, e é baseado num esquemazinho específico de modulação, e eu vou nas demos mostrar isso, que é esse cara aqui, o Chirp Spread Spectrum, que é o CSS, e esse cara roda em canais de frequência, que é o ISM Band, né, que seriam os sem licença, que seriam os de uso grátis. E aqui no Brasil a gente está nesse último cara aqui, que é o da Austrália, o 915, é o que a gente usa aqui. E aí quando a gente está falando sobre LoRaWAN, que é o tópico aqui da palestra, aí a gente já está falando sobre camada de enlace e rede. Então, LoRa é camada física, é proprietário, mas aí quando a gente está falando de LoRaWAN, aí já é camada de enlace e rede. E aí, isso aqui é aberta, especificação aberta. Quem toma conta disso aqui hoje não, já faz um bom tempo, é um grupo chamado LoRa Alliance. Aí você tem algumas empresas grandonas que estão aqui dentro desse grupo, e tem vários perfis de dispositivo, A, B e C, que na verdade isso aqui vai mudar em relação ao consumo de energia dos dispositivos. Tipo, o classe A é o cara que está ligado na pilha e tem mais restrição, o classe C é o cara que está ligado na tomada e tem energia toda hora, e o B é o meio termo entre os dois. Mas o que você vai mais ver no campo mesmo em atuação é o classe A. E aí, ó, tem duas versões, basicamente, que é engraçado que se você pegou aquela época que era o Python 2 e o 3 e estava na migração, é meio que parecido. Você tem o LoRaWAN 1.1, que é de 2017, no doutorado que eu mais mexi foi esse cara. E aí você tem um outro cara que é o 1.04, é engraçado que o 1.04 foi lançado em 2020, depois do 1.1. Qual foi o BO aqui? O 1.1, ele veio com maior nível de segurança, eu vou explicar um pouquinho sobre isso aí mais na frente dos slides. Sendo que ele, com esse nível maior de segurança, ele também trouxe um nível de complexidade maior. E aí o que foi que aconteceu? Muita gente da área não gostou desse aumento de complexidade, e eu vou meio que explicar o que é, assim, por cima. E meio que ainda ficou usando as versões antigas do LoRaWAN. Então criaram um 1.04, que é meio que trazendo alguns recursos do 1.1, mas sem alterar a estrutura de segurança. Até porque o 1.1 não foi somente questão de segurança não, teve outros pontos também. Então o que eu vi mais, já peguei até projeto da vida real, que tive que analisar alguns sistemas embarcados que usavam LoRaWAN, estava todo mundo usando o 1.04, e aí eu perguntei exatamente isso. Rapaz, se tem um 1.1 que é mais seguro, por que vocês usam o 1.04? Porque é menos complexo e é mais fácil na hora da gente criar a infra. Aí eu, tá bom. Então, o foco aqui dessa palestra vai ser no 1.04, que é o que você vai acabar mais vendo no campo mesmo. Não que ao longo da palestra eu não fale algumas coisas que são específicas da 1.1, mas vai ser meio que uma mistura, mas eu vou dar um foco mais na 1.04. E aí, ó, pronto, para entender tudo isso aqui, a gente tem que falar sobre esse cara, que é a topologia. O que acontece? Aqui do lado esquerdo, a gente tem os sensores, que são os dispositivos, e aí você vai ter todo tipo de sistema embarcado inteligente aqui, pegando informação de, sei lá, iluminação, umidade, presença, pressão e por aí vai. E aí esses caras aqui vão estar em ambientes que pode ser tipo, sei lá, cidade inteligente, ambiente industrial, fazenda inteligente, que é o smart farming, por aí vai. Qualquer contexto onde você tenha um cenário de monitoramento remoto é onde você vai mais encontrar isso aqui. E aí sim, os sensores mandam as mensagens sobre um ambiente via LoRa, então isso aqui é a camada física. Aí, desse cara para esse cara do meio, pode ter quilômetros de distância.
Aí chega aqui na parte em amarelo aqui do meio, que são os gateways. Aí o que acontece? Do meio para a direita é tudo rede IP tradicional, que é o que a gente já conhece. Do meio para a esquerda é LoRa, mas aí do meio para a direita já é as coisas mais tradicionais. E o que acontece? Tem, além dos gateways, esse cara aqui ele vai ter uma interface que vai estar se comunicando LoRa e outra interface que vai dar para a rede interna aqui. E aí o que acontece? Vai ter um servidor que é o Network Server, que esse cara é meio que o servidor principal, e ele que é responsável pela parte de autenticação, validação de pacote, roteamento e algumas outras coisas. E no lado final aqui, na direita, você vai ter o Application Server, que é onde o usuário final está. Né? Então, o que acontece? Na verdade, dá para atacar quase que tudo aqui nesse ambiente, e eu já peguei uns projetos também reais que deu para atacar meio que tudo. Mas aqui, até pela questão de tempo, a gente vai estar mais focado aqui do lado esquerdo. Mas sabe que dá para atacar as outras coisas também. Então, bora lá. Aí, para a gente começar, a gente já meio que entendeu como é que funciona aqui a topologia, né? E aí, como é que funciona agora a segurança, até para a gente poder entender as outras coisas. Basicamente, ele é todo baseado no AES-128 em relação à criptografia. Aí, algo que é super importante de entender é que, deixa eu ver se, peraí, é porque eu tenho um sensorzinho desse dentro da mochila. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Não está fácil aqui não, eu tento pegar no final. Então, cada sensor vai ter que ter, dentro dele, vai ter que ter uma chave mestre, que é chamada de Application Key, ou então, se você for ver as especificações, eles vão sempre estar referenciando pelos nomezinhos aqui abreviados. E essa chave mestre é a App Key. E aí o que acontece? Vai ter um processo de autenticação do sensor, em que durante a autenticação vão ser derivadas duas chaves, que é essa verde e azul, que é a chave, o Network Session Key, o de sessão de rede, e vai ter um Application Session Key, que é o azulzinho aqui. Então é o Network S-Key e o App S-Key. O que acontece? Essas duas chaves são geradas durante a autenticação a partir da chave mestre, que é o Application Key, e cada uma delas vai ter um papel específico, porque está no outro slide. E o que acontece? Além de ter a autenticação dos sensores, as mensagens são criptografadas e aí cada mensagem é assinada com um cara que é um MIC, que é o Message Integrity Code, é o código de integridade de mensagem. Isso aqui vai ter meio que como é que eu posso dizer? Vai ter dois propósitos. Um vai ser autenticar o próprio sensor e também para ver a integridade da mensagem em si. Se alguém, por exemplo, tentasse capturar a mensagem no meio do caminho, tentasse mudar alguma coisa e mandar para frente. Então, isso impede que esse tipo de situação ocorra. Também no LoRaWAN não existe tipo ataque de replay, que é muito comum a gente ver isso em IoT, umas coisas mais simples. Os pacotes aqui tem um frame counter, então esqueça, você não vai ter questões aqui de ataque de replay. Então é um nível maior de segurança em relação a outras coisas de IoT, né? Umas coisas mais simples. E aí o que acontece? Só para exemplificar melhor. A chave principal, a Application Key, em vermelho. Durante a autenticação vai ter uma derivação de chaves, que aí são as chaves de sessão. A Network Session Key, que é a verde, ela vai ser utilizada para assinar o MIC das mensagens posteriores, que aí são os dados dos sensores mandando para a rede. E você vai ter a de azul, que é o Application Session Key, que é o que vai estar criptografando o payload em si, o conteúdo da mensagem. Então é só para lembrar desses dois propósitos. Um vai assinar cabeçalho, que é o MIC, e o outro vai assinar, o outro vai criptografar o payload. Então, beleza. Sobre os métodos de autenticação, basicamente são dois. Tem o ABP e o OTAA. O ABP é esse Activation by Personalization. Esse aqui é o método mais simples, onde essas duas chaves anteriores, de sessão, já vão estar meio que estático ou hard-coded no dispositivo, no sensor. Qual é o problema? É porque essas chaves vão ser meio que eternas e aí é mais sensível ao ataque físico. Se você tiver acesso ao hardware e fazer algum
tipo de dump de memória, você vai ter acesso a essas chaves e que meio que morreu, você vai poder fingir que é o sensor enquanto as chaves estiverem válidas lá e não forem trocadas no Network Server. E o outro caso, que é o mais seguro, que é o OTA, que é o Over the Activation. Aí aqui você tem um handshake de autenticação. Durante esse handshake são trocadas alguns dados que eles são usados para derivar a chave de sessão. E aí eu vou mostrar isso no próximo slide. E aí, depois que o sensor é autenticado, ele, além de ter a chave de sessão, ele vai receber um cara que é o Device Address, que é meio como se fosse o endereço dele agora na rede. Então, ó, eu espero que seja possível de ver, mas isso aqui é basicamente o handshake de autenticação do sensor. Basicamente dois tipos de pacote. Um é chamado de Join Request, que seria o de início de autenticação, e o outro que é o de Join Accept, que é o que o Network Server retorna para o sensor. Mas o que é que tem que entender sobre isso aqui? É que nesse handshake entre o sensor e o Network Server é trocado algumas informaçõezinhas que a partir disso, tanto o Network Server quanto o sensor vão ser capazes de derivar a chave de sessão a partir da chave mestra, que é a vermelha lá. Uma vez que isso aqui for feito, tanto o sensor quanto o Network Server vão ter a chave de sessão, e a partir desse momento aqui no passo 3, o sensor pode ficar enviando dados para a rede e ele pode mandar para o Application Server. Né? E aí sim é que vai ser decriptado no Application Server. E aí como é que funciona essa parte da derivação, e isso aqui é importante para as demos. Isso aqui é da especificação da 104, e como é que ele gera tanto o Network Session Key quanto o Application Session Key. Tem esses dados aqui, ó, Join Nonce, NetID e o Dev Nonce. Esses três dados aqui estão nos cabeçalhos desse handshake aqui, e o cabeçalho não é criptografado, é bom falar isso. O payload mas os cabeçalhos não. Então, o que é que acontece? Se você estiver capturando, você consegue pegar esses dados do cabeçalho. Então, esses dados aqui a gente consegue pegar na captura. Qual é a única coisa que a gente não tem dessa equação aqui? A chave mestre, que é aqui, o Web Key. E aí, para diferenciar Network Session Key para o Web Session Key, ele só bota um ou dois aqui para diferenciar cada um. Mas então, o nosso grande desafio aqui, já dando um spoiler lá para frente, vai ser como é que eu descubro a chave mestre do sensor. Então, eu vou chegar nisso aí. Mas saiba que se você tiver a chave mestre, você consegue chegar na chave de sessão e meio que pronto. Você pode forjar a mensagem e decriptar a mensagem de sensor e basicamente se passar por ele e também fazer só coisa boa. Beleza. Isso aqui foi só eu falando de fundamento para meio que explicar o LoRaWAN. Vamos para a parte boa mesmo, que é a parte da maldade. Então começa a parte de pentest em LoRaWAN. E eu coloquei isso aqui meio que como se fosse quase uma timeline de um kill chain. Parte de captura de mensagens, parte de mapeamento de rede, extração de chave e envio de mensagem no final. Então bora lá. Talvez eu esteja correndo, porque é muita coisa para mostrar. Beleza, captura de mensagens. Aí, ó, o que acontece? Eu falei que LoRaWAN, ele utiliza os planos de frequência, que é o do ISM. Então, é basicamente 433 MHz, 868 e 915. Aí, o que acontece? A gente, no Brasil, usa o australiano, o AU 915 até 928. Então, quando a gente for começar a coletar sinal, a gente tem que ser capaz de sintonizar nessas frequências aqui para receber as mensagens. Aí, ó, para entender um pouquinho, um ponto super importante que eu devia ter dito no início, mas não falei, é que LPWAN no geral, seja LoRaWAN, seja Sigfox ou NB-IoT, o foco aqui é no uplink. O uplink é o quê? É a mensagem que sai do sensor e vai para a rede. Então, tem downlink? Tem, mas é porque o grande foco das tecnologias em si
e até o que você vai ver de transmissão é do sensor para a rede. Você não vai ver muito downlink, que é da rede para o sensor. Então, o foco é muito maior no uplink. Então, basicamente, beleza, vamos pegar o australiano, porque é o que a gente usa no Brasil, o AU915. De uplink são basicamente 72 canais. O que vai diferenciar aqui é a largura de banda de cada canal. São 64 canais, sendo o bandwidth de 125 kHz. Aí vai começar do 900, aqui ó, vai começar do 915.2 e vai até o 927.8. Aí tem 8 canais, que aí já é a largura de 500 kHz. Na verdade eu nem sei o porquê que é. Mas aí também vai do 915.9 até o 927. E tem 8 canais específicos de downlink. Eu acho que são esses em amarelo aqui. Mas o nosso foco é exatamente nesses caras aqui dizendo que são de uplink, né? Do sensor para a rede. Em relação a cabeçalho de pacote, eu não vou entrar muito nisso, até por causa da questão de tempo. O que é que precisa entender é que os pacotes de autenticação, que é o de Join Request ou de Join Accept, eles têm um formato específico de cabeçalho, e o restante meio que segue esse padrão aqui de baixo, né? Você vai ter coisas tipo device address, que é o endereço do sensor, o frame control, o counter, que é exatamente o que vai evitar ataque de replay, tem o options e por aí vai. Não quero perder tanto tempo em relação a isso não. Aí pronto, isso aqui é importante. Os tipos de mensagem. LoRaWAN e LoRa no geral é uma coisa simples, não é assim, coisa do outro mundo não. Basicamente você vai ter 2 tipos de pacote para autenticação, que é o de requisição de resposta, o Join Request e o Accept. Aí você vai ter 4 tipos aqui, que é o quê? É o de envio de informação uplink e o de downlink, que volta na rede, sendo que sem confirmação. Aí tem a mesma coisa de envio do sensor para a rede, que é o uplink confirmado, e a mesma coisa de downlink confirmado. Tem o RFU, que é o reservado, para caso eles venham com outros tipos futuramente, e o último, que é o proprietário. Então, na verdade, na real, o que a gente vai mais ver, o que você acaba mais vendo em ambiente, são os 4 primeiros, que é os 2 de autenticação, e esses 2 aqui que seria aliás, é o terceiro, que é o uplink aqui, o OneConfirm e o Confirm. Mas bora lá. Vamos começar já em parte das demos. Captura de mensagem. Como é que a gente pode fazer isso? Eu vejo 2 opções principais. Eu vejo a primeira opção, você usar SDR. Levanta a mão quem é que sabe o que é SDR. Está ótimo. Está muito bom isso aqui. Então, para quem não conhece, basicamente é software definido por rádio. Para que eu gosto de usar isso aqui? Na real, eu não vou usar isso aqui para capturar os pacotes. Eu vou usar só meio que para servir como recon, para eu saber se no ambiente que eu estou tem alguém mandando sinal LoRa. Eu acabo usando o SDR mais para isso, nesse contexto aqui. Então, basicamente, é usar tipo um recarefa, um line SDR, junto com um espectrograma e ver se tem alguém realmente transmitindo algum sinal LoRa. Eu vejo que é mais para isso mesmo. Aí tem a parte de gateway, que é o quê? Eu vejo que a grande vantagem é a facilidade de configurar e utilizar, e o melhor que você já vai ter a demodulação das mensagens. Isso aí vai ajudar bastante para as outras etapas. Aí quando a gente está falando sobre gateway, basicamente tem 2 tipos. Tem um single channel, que são os mais simplesinhos, mais baratos, mas é um cara que só consegue escutar em um determinado canal. Por exemplo, quando eu comecei no doutorado, só existia isso aqui. E aí, ao longo dos anos, foram aparecendo os multi-channel, que aí, hoje você já tem gateway, que é 8 canais, 16 canais, e por aí vai. Isso aí, pode, sério. Calma aí. Então, vamos lá. Vou ter que correr, então. Vamos logo para as demos. Essa primeira demo aqui é exatamente eu tentando fazer a captura inicial. Aqui eu estou usando o SDR Engine, eu estou usando junto com o Recaref. E aí o que é que acontece? Eu vou tentar fazer exatamente isso que eu estava falando, né? Fazer um recon do ambiente que eu estou
para ver se tem alguém transmitindo naquela determinada frequência. Na verdade, e já spoiler, é esse cara aqui, que está transmitindo aqui nesse cara. Não está dando para ver nos vídeos, mas eu acho que é o 916.8 aqui. E é esse cara que está aparecendo bem aqui, esse sinalzinho. Então, beleza, eu vejo que tem a presença de um determinado sinal naquela frequência. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar a capturar um sinal, para depois eu poder ver mais a fundo a modulação. Então eu vou colocar lá no 916 de novo. Eu coloco no 917 porque é próximo ali do ponto 8. E bem ali eu já vejo meio que a presença do sinal. Você vê que de vez em quando aparecem uns picos. Eu começo a captura aqui. Aí eu deixo, sei lá, uns 10 segundos capturando, mais ou menos. Vou parar. E aí vou lá Vou agora para o Spectrum, ele salva aqui, esse arquivozinho coleta. Vou abrir em outro cara que é o Spectrum, para eu poder ver o sinal que é capturado. Aí tem um tempinho aqui do vídeo que é eu encontrando o sinal, basicamente. Tem algumas coisas aqui, mas não interessa. E aí eu vou exatamente atrás do que eu sei que é o sinal. Vai passando. Não, também não é esse. Pronto, é esse cara. Vou dar um zoom nele aí. Demora um pouquinho. Mas foi do processamento da máquina isso aí. E aí o que acontece, ó? Eu não sei se vai dar para ver aí, espero que vejam, mas vocês vão ver que tem uns sinais que parece que está meio que na diagonal, assim, indo de baixo para cima. Isso aqui é um chirp, que é exatamente a modulação que é utilizada pelo LoRa. É bom que agora eu vou dividir, ó, e vai dar para ver bem direitinho, ó. Você vê de baixo para cima, sempre na diagonal, de baixo para cima, de baixo para cima. Um pouquinho mais para frente muda, inverte a direção, né? Vai ser de cima para baixo. Então, basicamente, isso aqui é a comunicação digital binária e ele está usando o chirp exatamente para fazer a comunicação. Então, se eu ver esse tipo de coisa, eu sei que eu tenho comunicação LoRa naquele ambiente que tem alguém transmitindo. Vamos lá, correr. Então, beleza. Mas aí, ó, isso aqui foi só para fazer um recon, basicamente. O que eu uso mesmo na prática é o gateway, o que eu uso é isso aqui, o da SenseCap, o M2. Tem melhores de 16 canais, mas é mais caro. Então, o que eu uso aqui é esse cara, 8 canais, tem um chipset também da Semtech, vários suportes de frequência, diz o fabricante que pega até 10 km, e tem integração com diferentes tipos de network server. Mas aí, ó, o que eu vou fazer aqui na minha brincadeirazinha para a gente poder entender? Do meio aqui para a esquerda é meio que eu não mexo em nada, mas o gateway, eu vou usar esse gateway que eu mostrei da SenseCap. Aí a brincadeira muda aqui do lado direito, que é o quê? Eu tenho um programinha, que eu vou já mostrar, que é o LoRa One Mapper, que ele recebe os pacotes que chegam do gateway. Aí eu basicamente vou fazer duas coisas. Eu vou fazer o decode dessas mensagens e vou criar um backup e jogar para o Wireshark, e aí eu vou poder ver em tempo real os pacotes chegando. Isso aqui deu um trabalho enorme para fazer, mas foi muito divertido no final. E também eu pego informações das transmissões e vou jogando para um banco, um Neo4j, exatamente para eu fazer a verificação das redes depois. Então, basicamente, o LoRa One Mapper, ele está aqui no meu GitHub, ele é basicamente a ferramenta para captura e visualização das redes, LoRa One. Ele é desenvolvido em Golang, porque é uma linguagem de respeito. E aí, em relação às funcionalidades, ele vai fazer basicamente isso, né? Processamento de pacote, que chega dos gateways, o decode de mensagens, a geração dos backups e vai armazenar tudo no Neo4j. Tô correndo. Então, isso aqui é só para mostrar um exemplo. Eu estou com um container do Neo4j.
aqui, só para mostrar que está rodando e eu estou jogando as informações para lá. Primeiro eu tenho que fazer o setup do banco, aí tem um comandozinho exatamente para fazer o setup, ele vai criar as tabelas, coisas lá. E aí depois eu posso criar, iniciar a captura. Ele vai começar a receber os dados que chegam do gateway, vai criar o PCAP, vai criar um pipe, que é para ele pegar os pacotes do PCAP e jogar para o pipe. E aí sim, aí eu consigo ver os pacotes chegando em tempo real. Vou correr, peraí. Então, basicamente serve para isso. Beleza, eu consigo ver os pacotes sendo coletados, chegando em tempo real, e mapeamento de rede. Mapeamento de rede, nossa, eu vou mostrar os vídeos enquanto eu falo que eu acho que é melhor. Isso aqui eu fiz de ontem para hoje, eu deixei o gateway rodando no hotel e basicamente deixei a noite inteira rodando. Foi mais de 11 mil mensagens que eu recebi. Legal que aí eu vejo o gateway, a frequência, o endereço do dispositivo. Aí eu vou lá no Neo4j, aí aqui eu consigo começar a mapear as redes, né? Aí eu consigo ver, ó, os join server, o join server já é do LoRa 1.1, que é o cara que é responsável pela autenticação. Aí eu consigo ver, tipo, os sensores mandando mensagens por um join server, então eu consigo ver com quem os sensores estão tentando se autenticar, né? Eu vou tentar ver exatamente o processo de autenticação, então vou fazer um match aqui do device se autenticando com o join server, para a gente ver os grafos. E aí eu consigo ver já alguns que eu tenho certeza que são sensores se conectando com os join server. Mas o que acontece? Como eu falei, tem diferentes tipos de autenticação. Então alguns se conectam com o join server, que seria o network server na versão antiga. Mas alguns outros eu posso filtrar e tentar mapear, não pela autenticação, mas pelo envio de mensagens, que seria o uplink. Deixa eu consigo pular aqui. Aí agora eu vou tentar mapear, não pela autenticação, mas pelos dados que é enviado ao uplink. Aí agora aparece gente pra caramba. Aí eu vou tentar mapear, em vez de mapear pela autenticação, mapear pelos uplinks, né? E deu, é porque não aparece, mas deu mais de 300 dispositivos. Então pense que você está naquele negócio, você está capturando com 1 quilômetro de distância. E aí você consegue basicamente ver exatamente o que seria, cada cluster desse seria uma rede diferente. E aí eu consigo ter exatamente essa correlação. Correr. Então, só para já finalizar aqui, eu acho que esse é um dos mais importantes em relação à extração de chave. Que é o quê? É como é que eu chego no AppKey. Para fazer isso aqui, você tem que ter acesso físico ao equipamento e você tem que fazer o dump de memória do sensor. Aí meio que não importa qual é o método, se for JTAG, SWD, UART, o que for, mas o importante é você ter acesso ao dump de memória do sensor. Mas beleza, você faz o dump de memória e a pergunta principal é, o dump de memória vai ser um arquivo bin e como é que ele encontra a AppKey dentro do dump? A pergunta principal é essa. Mas aí ó, a minha resposta foi o quê? O primeiro pacote, que é o pacote de autenticação, que é o Join Request, o MIC dele, que é o de integridade, é assinado com quem? Com a chave mestre, o AppKey. Então, o que acontece? Se você tiver o dump de memória do sensor e tiver coletado essa mensagem de autenticação, você consegue chegar na chave lá do dump. Então, basicamente é o quê? É coletar o pacote de autenticação, fazer dump de memória do sensor. E aí, ó, a gente vai meio que percorrer o dump de memória em janelas de 16 bytes. De 16 em 16. A gente vai usar essa janela como se fosse a chave para calcular o código de integridade do pacote de autenticação. Se for o MIC correto, chegou no AppKey. Caso contrário, só vai para os próximos 16 bytes do dump de memória para ver se consegue chegar e encontrar.
Então, aqui é só ver, não, um determinado pacote de autenticação, eu vou copiar o pacote como se fosse base 64, só para eu poder jogar para o script depois. Eu já tenho meu arquivo aqui, o demo, o dump bin, que seria exatamente o dump de memória do sensor. Só para mostrar que ele é um arquivo, um bin, tipo data. Aí sim, eu vou chamar o outro, esse aqui é outro script meu. E aí sim, eu faço o quê? Eu passo como parâmetro o conteúdo do pacote de autenticação, como base 64, e passo o path do arquivo do dump de memória do sensor. Aí fazendo isso, ele vai fazer aquele processo que está nos slides. E aí basicamente ele vai fazer o decode do pacote de autenticação, vai validar o MIC, e ele, se tiver a chave lá no dump de memória, ele vai encontrar a chave do WebKey, que é a chave mestre, é exatamente essa aqui. Aí basicamente aqui, uma vez que você tiver a chave mestre, você pode fazer tudo. Você pode, porque a partir delas vai ser as outras chaves, você pode fazer análise de tráfego, decrypt das pacotes, analisar payload, ou fazer o que eu acho que é o melhor, que é forjar e fazer spoofing, é você se passar pelo dispositivo e aí você começar a mandar mensagem forjada. Aí aqui é só um exemplozinho, que é um dos sensores que eu uso, que é o LowPy. Era a forma como você poderia alterar o def EUI, que é meio que o MAC address do sensor. Aí se você mudar isso aqui e colocar o WebKey, você basicamente se passa pelo sensor na cara. Nossa, corri pra caramba, mas basicamente a talk era sobre isso. Basicamente falar sobre Lore, LoRaWAN, que é algo que é muito importante para mim, porque foi um dos temas do doutorado. Eu acho que é só o que a gente vai ver com mais frequência ele, porque aí é tudo que você vê, cidade inteligente, smart grid, smart farm, esses contextos maiores de IoT, a gente está vendo esse cara agora. E é legal porque envolve hardware hacking, SDR, algumas coisas diferentes. Mas acho que era isso. O GitHub do LoRaWAN Mapper está aqui, para quem quiser baixar. E é isso.